Olá, tudo bem? Muito obrigado que você entrou mais uma vez no nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Seja bem-vindo. Se você puder e gostar do nosso programa, da nossa palestra, do nosso tema de hoje, você pode dar o seu like, você também pode compartilhar esse vídeo com amigos, com pessoas do seu relacionamento. Fique conosco e vamos ao tema de hoje: Manassés, o rebelde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias, que era um rei de Israel nos seus dias. De maneira que Manassés ele nasceu em um lar em que se temia a Deus e se ensinava sobre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. A mãe de Manassés, não há muitas informações sobre ela. Apenas sabemos do nome, que chamava-se Efizibá, um nome bastante estranho, né, para os nossos dias de hoje. Mas ele foi criado em um ambiente em que um pai e uma mãe amavam a Deus e ensinavam os seus filhos neste caminho, no caminho do bem. O pai de Manassés, Ezequias, quando tornou-se rei, ele fez algumas reformas espirituais no seu país, na sua pátria, porque o seu avô, chamado Acás, havia fechado completamente com as igrejas, com o templo na época. E ele então, ao entrar no poder, o pai de Manassés, Ezequias, ele fez umas reformas, ele reabriu a igreja, ele organizou o culto dos sacerdotes, as liturgias em torno das festividades, em adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E Ezequias já estava um pouco idoso quando nasceu seu filho chamado Manassés. E não levou muito tempo, Ezequias morre, e agora recaía sobre um menino de apenas 12 anos a tremenda responsabilidade de governar uma nação. No entanto, as Escrituras nos dizem com clareza que Manassés foi um péssimo rei, um rei mau, um rei cruel, um rei que pecou contra o Senhor. Me permita ler com vocês o que nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 3, dos versos 1 a 4, onde nos diz o seguinte: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor os expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Manassés tornou-se um homem adepto da astrologia, prática esta condenada pelas Escrituras Sagradas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 6 nos diz com toda clareza: queimou seus filhos no vale dos filhos de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Eu acredito, amigos, que o desejo de um pai, sem dúvida alguma, é ver o filho no caminho do bem. E lógico, quando Manassés nasceu, Ezequias, seu pai, que era um homem de Deus, um homem bom,
Imaginava na sua mente que seu filho se tornaria alguém que seria, quem sabe, que daria continuidade aos trabalhos que ele estava fazendo, às reformas espirituais dentro do seu país. Mas eu diria que felizmente Ezequias morreu prematuramente e não pôde ver no que o seu filho se tornaria, um homem mau perante o Senhor. E Manassés não somente adorava a lua, as estrelas, adorava o sol, mas ele fez algo realmente terrível. Ele levou esses ídolos pagãos, ídolos falsos, para dentro da igreja. Transformou-se a igreja do Deus vivo naqueles dias num centro de adoração macabra. No versículo 5 do capítulo 33 de 2 Crônicas nos diz com clareza: também edificou altares a todo o exército do céu nos átrios da casa do Senhor. Veja, levou para o pátio da igreja, vamos dizer assim, ídolos falsos, ídolos pagãos, ídolos onde eram adorados de maneira macabra. E seu envolvimento foi tão grande com essas religiões macabras que as Escrituras nos diz, que já foi lido o texto, que ele sacrificou seus filhos no vale dos filhos de Inom. Você veja o nível de envolvimento deste homem a essas religiões macabras a ponto de sacrificar seus próprios filhos. Havia pelo menos duas entidades naqueles dias que aceitavam sacrifícios humanos. Um deles era Baal e também Astarote. Havia muitos ídolos naqueles dias. Às vezes o ídolo era feito de bronze e o ventre destes ídolos eram ocos, as mãos às vezes em forma de grelhas para frente, e eles então colocavam fogo dentro destes ídolos, e quando esses ídolos estavam incandescentes, os pais largavam seus filhos sobre aquelas grelhas que eram as mãos dos ídolos como sacrifício a estes deuses pagãos. E Manassés sacrificou seus filhos a estes ídolos. Tal era o envolvimento dele nessas práticas. Então, normalmente sacrifícios eram feitos a Moloque, a Baal e outros deuses também, que recebiam sacrifícios humanos lá no Antigo Testamento. Agora eu pergunto, amigos, o que teria acontecido com Manassés? Alguém que foi criado em um ambiente onde se ensinava o amor de Deus pelo homem, o respeito por Deus, o que teria acontecido na vida de Manassés para tornar-se um homem tão revoltoso contra o Deus dos seus pais? Porque as Escrituras nos dizem que ele provocava a ira do Senhor. E durante 55 anos fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que teria acontecido na vida dele? Como que alguém que teve um bom início, alguém que foi na sua infância já aprendendo conselhos dos pais, bons conselhos, orientado em coisas boas, torna-se um homem tão mau, tão perverso como se tornou Manassés? Nós não temos essa resposta nas Escrituras. Mas eu pensando aqui comigo, eu fico imaginando, não seria o caso de que Ezequias, o pai de Manassés, estivesse tão preocupado com coisas boas, com coisas espirituais, tão envolvido com a igreja nos seus dias, que ele terminou se esquecendo do seu próprio filho? Não sei, as Escrituras não nos informam isso. Mas isso é uma advertência para todos nós, principalmente para aqueles que são pais. Eu lembro a história de um pai que saiu para caminhar com a sua filhinha de apenas 5 anos de idade por uma floresta, tentando mostrar, extrair da natureza lições para a vida da criança. Mas ele percebeu que em um dado momento a criança já estava um pouco cansada, haviam caminhado já uma certa distância no meio daquela floresta, e o pai, juntamente com as suas filhinhas, encontraram ali uma árvore, uma sombra convidativa, e os dois se recostaram ali naquela árvore para descansar um pouquinho, e aquele pai adormeceu apenas 1 minuto, poucos instantes. Quando ele acordou,
ele percebeu que a sua filhinha de 5 anos não estava mais ao seu lado. E ele, desesperado, começou a gritar pelo nome da filha, chamava cada vez mais forte. O medo, o pânico, o desespero tomava o coração daquele pai. Até que ele chegou num lugar não muito distante de onde eles estavam, onde havia um penhasco, um despenhadeiro. E aquele homem com o coração gelado se aproximou na beirada daquele despenhadeiro e olhou para baixo, e lá viu o corpo sem vida, inerte, de sua filhinha de 5 anos de idade. E esse homem, no sepultamento da filha, ele batia com a mão sobre o caixão e dizia: eu dormi apenas 1 minuto. E a minha filhinha se perdeu para sempre. Amigos, aqui há uma advertência para todos nós. Não durma. Veja os sinais que estão ocorrendo com os seus filhos. Fique atento a cada sinal, para que eles não se percam para sempre, como no caso dessa história. Então eu não sei se no caso de Manassés foi algo semelhante, que o pai, tão envolvido com coisas boas, que terminou se esquecendo de seu filho dar a atenção necessária, principalmente nos primeiros tempos de vida, né? Que é o mais importante, a formação da vida das crianças. De maneira que Manassés se envolveu nesses ritos macabros, que parece que a sua descida não tinha fim. Um abismo foi gerando outro abismo. E logicamente, como rei que era, influenciou outras pessoas, de maneira que a Bíblia, as Escrituras nos informam que ele por 55 anos fez o que era mal perante o Senhor. E fazia muito mais do que isso. As Escrituras dizem que ele perseguia aqueles que amavam a Deus, o Deus vivo, o Deus da sua infância, o Deus dos seus pais. As Escrituras dizem que ele derramou muitíssimo sangue inocente até encher Israel. Está escrito nas Escrituras isso. Não foi pouco, muito sangue inocente. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 21, verso 16. Muito sangue inocente, não foi pouco. Havia uma revolta no coração desse homem contra o Deus da sua juventude, contra o Deus do seu pai e contra o Deus da sua mãe, contra o Deus da sua infância, a revolta em seu coração. Os historiadores, os comentaristas bíblicos, eles afirmam que Manassés teria sido responsável pela morte do profeta Isaías. Ele teria colocado o profeta Isaías, mandado colocar o profeta Isaías dentro de um tronco oco de árvore, e o profeta foi cerrado pelo meio vivo, por ordem de Manassés. Mas apesar de ser esse homem mau, esse homem perverso, esse homem cruel, as Escrituras nos informam que Deus se comunicava com Manassés. Deus falava com ele, ao coração dele. Deus queria atrair este homem. Deus queria salvar este homem, apesar de toda a sua crueldade. No entanto, ele não ouvia a voz de Deus. Até o momento, meu amigo, que o inesperado aconteceu. Interessante que às vezes Deus permite que o inesperado aconteça na nossa vida também. Deus nos chama, Deus nos adverte, Deus fala conosco através de uma outra pessoa, através de um amigo, mas nós não ouvimos a voz de Deus. E às vezes Deus permite o inesperado na nossa vida também. E esse inesperado pode ser o desemprego, pode ser o término de um relacionamento, pode ser uma doença. São muitas formas do inesperado vir na nossa vida, muitas vezes para nos acordar e nos atrair para os braços de Deus. O rei da Síria invadiu o país, a pátria, a nação de Manassés. E esse homem foi capturado, segundo as Escrituras. E eles oprimiram seu povo, prenderam Manassés e levaram ele agora dias de viagem escravizado até Babilônia. Argolas foram colocadas no nariz de Manassés, como quem coloca em um touro, em um animal bravo, e ele foi acorrentado com correntes pelo nariz em direção à Babilônia. Dias de viagem. Eu fico pensando, amigos, que durante esta viagem ele teve tempo de pensar, de refletir na sua vida. O que ele havia feito, o sangue inocente que ele havia derramado, a ira que ele tinha contra o Deus dos seus pais. Tempo para pensar.
tempo para meditar, um tempo especial durante a viagem, humilhado, torturado, cuspido, xingado durante toda aquela viagem. Um rei pomposo, agora sendo conduzido como um animal. E este povo, os assírios, era um povo sanguinário, um povo cruel, que realmente torturava os seus capturados, seus adversários. Só para termos uma ideia, as mulheres, quando eram capturadas pelos assírios, eles deixavam essas mulheres nuas e açoitavam elas com galhos cheios de espinhos. Isso era para as mulheres. Tratamento para as mulheres, imagina para os homens. Pele era arrancada viva das pessoas. E agora Manassés estava na mão dessa gente, arrastado agora como um animal até Babilônia, correntado pelo nariz. Que situação de humilhação. Foi torturado, foi humilhado durante todo esse tempo. E lá em Babilônia agora, quando lá chegou, ele quebrantado, ele clamou, sabe a quem? Aos deuses falsos que ele servia. Ele clamou às estrelas, mas elas não responderam. Ele clamou à lua, que ele adorava, mas a lua não respondeu. Ele clamou ao sol, que também não respondeu. Aqueles deuses que ele havia sacrificado seus filhos, talvez Moloque, talvez Baal, não responderam sua oração, seus pedidos, seu clamor, seu grito de desespero. Porém, havia uma luta no coração de Manassés em buscar o Deus dos seus pais, o Deus da sua juventude, o Deus da sua infância. Havia uma luta no coração desse homem. Havia uma luta. Não conseguia ouvir a voz do Deus vivo que falava com ele. Havia uma resistência no coração dele em buscar o Deus verdadeiro, a única fonte que poderia libertá-lo e salvá-lo naquele instante. Eu lembro-me da história de um homem chamado Ali Hafid, que vivia no país do Irã, isso há muito tempo no passado. E ele se dizia um homem feliz. Olha, eu sou um homem feliz porque a pessoa que tem o que eu tenho, ele criava camelos, criava ovelhas, tinha uma família maravilhosa, uma esposa linda, filhos saudáveis. E ele sempre dizia, o homem que tem o que eu tenho é um homem feliz. E um dia visitou a fazenda de Ali Hafid, uma determinada pessoa, e começou a falar para ele sobre diamantes. Você conhece diamantes? Ele disse, nunca vi, não sei do que se trata. E aquele homem começou a contar, os diamantes é algo maravilhoso, é como milhões de sóis que brilham, e você fica deslumbrado com o que você vê, e do nada, este homem começou a se sentir infeliz e perguntou, mas aonde eu posso encontrar esses diamantes? Eu quero diamantes. E aquele homem deu uma orientação. Disse, olha, você vai encontrar diamantes onde tiver águas geladas, areias brancas, regiões montanhosas, ali você vai encontrar diamantes. E esse homem ficou obcecado, eu preciso possuir diamantes. E ele então tomou uma decisão extremamente radical. Vendeu a fazenda, vendeu as ovelhas, os camelos, colheu o trigo e vendeu também, confiou a esposa e os filhos aos cuidados de um vizinho e saiu pelo mundo em busca de diamantes. Amigo, essa é uma história real. Isso não é uma alegoria, não é uma ilustração. Saiu pelo mundo em busca de diamantes. Viajou pela Palestina, depois ao longo do rio Nilo, achou-se junto às colunas de Hércules, chegando então na Espanha, e agora ele estava na costa de Barcelona, junto ao mar. E o dinheiro havia terminado e ele não havia encontrado diamante nenhum. E esse homem agora sem dinheiro, desesperado, lançou sem condições de se comunicar com a família, lançou-se ao mar e tirou a sua própria vida. No entanto, a pessoa que comprou a fazenda dele, certo dia levou os camelos para beber água no fundo da fazenda e encontrou uma curiosa pedra negra, que foi examinada e ali estava, sabe o que? Um diamante. E ali na ex-fazenda dele, nos fundos, dentro da sua propriedade, na ex-fazenda de Ali Hafid,
encontraram a maior mina de diamantes do mundo, conhecida como Golconda. Os diamantes estavam pertinho dele. E ele viajou pelo mundo afora em busca daquilo que estava muito perto dele. Amigos, assim aconteceu com Manassés. Ele buscou a felicidade na lua, nas estrelas, nas religiões macabras, na astrologia. Mas a felicidade estava no Deus do seu pai, no Deus da sua mãe, no Deus da sua infância. Havia uma luta dentro do coração dele. De repente, Manassés começou a pensar na sua infância. Começou a lembrar da sua mãe, quando a sua mãe o colocava no colo, quando falava das conquistas do povo de Israel, do Deus verdadeiro. A mente dele começou a pensar nessas coisas. Havia uma luta no coração dele. Se travava uma luta no coração daquele homem. Eu lembro a história que ocorreu nos Estados Unidos. Um determinado ministro, um determinado teólogo, que ele estava de férias lá na cidade de Montana, nos Estados Unidos, onde há muitos cavalos, criadores de cavalos, inclusive rodeios, a semelhança do que acontece no Brasil, né? Em Barretos, enfim. E ele estava naquele lugar, numa festa, enfim, um jantar, na verdade era um encontro ali, e ele percebeu duas pessoas que conversavam, e um dizia para o outro: olha, eu sei que seu cavalo fugiu, vocês gostam muito de cavalos, mas nós vamos encontrar o seu cavalo. E assim, ó, eu ontem, quando eu estava lá nas montanhas, eu vi o seu cavalo, ele estava junto com outros cavalos selvagens. E aquele jovem disse assim, o dono, né, disse: olha, então vamos recapturar o cavalo novamente, vamos em busca. E eles traçaram um plano de recuperar aquele cavalo. E aquele ministro que estava ali próximo ouviu e disse assim: olha, eu gostaria de ir junto. Achei interessante essa experiência. E quando chegou bem cedinho, no clarear do dia, eles já estavam sobre a montanha esperando. E lá de cima da montanha eles viram uma manada de cavalos selvagens. E lógico, o dono, entre os cavalos selvagens, viu o seu cavalo. E eles então agora começaram a tentar se aproximar da manada, se escondendo atrás de um arbusto, atrás de uma árvore. Chegou um momento em que o jovem, o dono do cavalo, disse para aquele senhor, aquele teólogo: olha, o senhor fique agora aqui escondido, porque o momento aqui é crucial. Qualquer movimento em falso, todo nosso trabalho poderá estar perdido. E aquele jovem agora foi se arrastando como uma cobra, se escondendo atrás de arbustos, tentando se aproximar o máximo possível daquela manada de cavalos selvagens. E quando ele estava bem próximo agora, lá de trás daquele arbusto, ele gritou fortemente o nome do seu cavalo. E quando ele gritou, todos os demais cavalos levantaram as orelhas e saíram numa desabalada carreira, deixando apenas uma nuvem de pó para trás. E uma luta começou a se travar no coração daquele animal irracional. Aquele jovem começou a gritar cada vez mais pelo nome de seu cavalo, e a luta se travou dentro dele. Ele dava alguns passos, corria em direção à manada de cavalos que estavam fugindo, mas ao mesmo tempo ele ouvia a voz do seu dono que chamava ele. Então ele fazia uma volta e retornava em direção àquele arbusto. E agora ele corria um pouco para um lado, corria para o outro. Ele não sabia se seguia a multidão de cavalos ou atendia a voz do dono que chamava. Amigos, o mesmo estava acontecendo no coração de Manassés. Ele não sabia que voz atender, mas a voz de Deus começou a falar firmemente no seu coração, até que um milagre aconteceu. Eu leio contigo em 2 Crônicas, capítulo 33, os versos 12 e 13. Leia comigo, ouça a leitura. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus dos seus pais, e fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe as súplicas e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Querido amigo,
Eu quero falar com você nesse momento. Essa história nos mostra algumas coisas importantes. Não importa até onde tenhamos ido longe de Deus. Não importa quão mal você foi no passado. Não importa se um dia você blasfemou do nome do seu Deus. Não importa isso. Se Deus foi capaz de mudar o coração do Manassés, Deus pode mudar o seu coração também. Se Deus foi capaz de perdoar Manassés, Deus pode perdoar você também. Se Deus foi capaz de arrancar Manassés desse tremedal de lama que ele se encontrava, nesse abismo profundo, Deus pode arrancar você desse abismo também. Muito se humilhou Manassés aos pés do Senhor, e o Senhor o ouviu. Eu convido você a se quebrantar na presença do seu Deus nesta hora também. Entregue o teu coração a Ele. Ele vai fazer um milagre na tua vida também. Olhe comigo nesse momento. Senhor meu Deus, eu oro em favor dessa pessoa que acompanhou esta mensagem, meu Pai. É possível que o seu coração está apertado, meu Deus. Talvez ela se sinta indigna e sem esperanças. Oh, meu Pai, o Senhor foi capaz de perdoar Manassés, que foi até o extremo, no fundo da lama. O Senhor pode perdoar esta pessoa que ora comigo também. Tire da mente dessa pessoa os pensamentos de que está perdida, de que ela não tem valor, pensamentos de morte, meu Pai. Senhor, quem sabe essa pessoa está em um pântano, nos vícios, na derrota, na miséria. Oh, meu Deus, o Senhor foi capaz de tirar Manassés do cativeiro. O Senhor também pode erguer essa pessoa, mudar a sorte dela, dar saúde, prosperidade, dar a ela uma nova chance. Entrego esta pessoa aos teus cuidados, no nome de Cristo, desde agora e para sempre. Amém.